Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5, tá bom? A palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Verso de número 9. Portanto orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Verso número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vos perdoará as vossas. É forte. Pode sentar no seu lugar aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Mateus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós te pedimos pela tua graça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione por meio da tua palavra, edifique as nossas vidas, que o Senhor fortaleça a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com o Senhor, Deus. Que hoje nós possamos sair daqui mais avivados, Pai, mais desejosos em te buscar, em clamar ao Senhor, em separar um tempo para ti, ó Deus. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu acredito que essa aqui é uma oração nova. Muito provavelmente você nunca deve ter ouvido. Alguém aqui já ouviu falar da oração do Pai Nosso? Amém. Tem gente que não levantou, não. Eu acredito que esse irmão, ele estava vivendo em algum mundo que não era esse. A oração do Pai Nosso é conhecida por muitos. E tem gente que acha que a oração do Pai Nosso é coisa de católico. Você já pensou isso também, alguma vez na tua vida? Ver alguém lá orando Pai Nosso, isso é coisa de católico aí. A oração do Pai Nosso é oração bíblica, amém? Agora uma coisa é orar, outra coisa é rezar o Pai Nosso. São duas coisas diferentes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração e vamos falar também a respeito do Pai Nosso. Eu lembro que desde novo, a minha irmã mais velha, sendo evangélica, ela ensinava a gente a orar. E ela ensinava o que? O Pai Nosso. Aí eu aprendi o que? Tem que orar o Pai Nosso para dormir, né? Pequeno, só sabia orar o Pai Nosso, então eu começava: Pai Nosso que está no céu. No começo era assim. Aí daqui a pouco, depois do Pai Nosso eu ia, aí como que eu orava o Pai Nosso? Daqui a pouco gol! Quanto mais rápido eu orasse, mais rápido eu dormir. Eu lembro um dia, irmãos, isso eu nem ia na igreja ainda não. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu comecei a orar o Pai Nosso. Eu comecei a orar, eu falei: Pai Nosso que está no céu. Eu começava a pensar: Ele é meu Pai. E faz toda a diferença para nós
a tirarmos de nós essa religiosidade e orar, e não só o Pai Nosso, mas orar. Eu posso dizer uma coisa que talvez para você te escandalize, mas isso é um fato, viu, irmãos? A religião, o cristianismo, a nossa vida que devia ser uma vida de oração, é uma das religiões que menos ora. Os cristãos são os que menos oram. E talvez você podia tirar daqui da igreja hoje mesmo. Vou nem pedir para você levantar a mão para eu não ficar mal. Mas se perguntar assim, você que tem uma vida frequente de oração entre os cristãos, isso é algo lá embaixo. As outras religiões muitas vezes têm uma espiritualidade muito maior. Tira pelos islâmicos, que eles separam lá as suas vezes no dia lá para orar. E para tudo, viu, irmão? Para tudo. Todo mundo vai parar para orar. Todo mundo. Agora, orar por orar só para jogar a conversa fora, orar só para falar, isso não é oração. O Senhor, Ele começa aconselhando lá no versículo de número 5, dizendo assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha aqui para mim, quem eram os hipócritas? Esses eram aqueles que se mascaravam no teatro, lá naquele teatro lá da época, eles que usavam aquelas máscaras lá, eram os hipócritas. Ele falou, não seja como esses hipócritas. Queria fazer uma alusão àqueles que estavam ali só por teatro, que orava não para falar com Deus, mas ele orava para quê? Para ser visto pelos outros, para que os outros vissem ele orando, e vendo ele orando, falar, esse camarada aqui é bênção, viu? Olha como o coração dele é poderosa, esse irmãozinho é do fogo, viu? Eita, irmãozinho power, manto terra, a oração dele, até deu um arrepio aqui, escutando a oração. Mas, se esse irmãozinho está orando para Deus, para falar com Deus, é uma coisa. Agora, quando esse irmãozinho está orando para que o outro escute e dê glória a Deus pela vida, Deus fala, isso daí já recebeu a recompensa dele. E tem gente, irmão, que sabe por que não ora em casa? Sabe por que não ora em secreto com o Senhor? Porque não tem ninguém lá no quarto para dar o tapinha nas costas dele e falar, tu é bênção, meu irmão, você ora mesmo, tu é crente. E a sua vida espiritual, a sua carreira espiritual, ela não se dá aqui dentro dessas quatro paredes. Você não se sustenta de culto e reunião só, de célula. Você vai se sustentar e se fortalecer é na sua casa, é no seu secreto com o Senhor. Mas muitas vezes as pessoas desprezam o secreto, porque elas só querem o público. Eu oro por quê? Porque está na igreja e tem que orar. Já precisa estar todo mundo orando e eu não oro, fica até feio. Por que você ora? Não, eu oro na célula. Mas por que ora na célula? Porque o líder mandou dar a mão para quem está do lado, fechar os olhos e orar. E às vezes eu ainda dou uma abrida de olho para ver lá o que está acontecendo, o movimento. Às vezes, irmão, você tem que entender que a nossa vida de oração não pode ser, olha aqui, só comunidade. A vida de oração e a principal vida de oração não é a oração que é feita em público, mas é a oração que é feita em secreto. O Senhor falava, porque esses aqui, que são os hipócritas, eles estão querendo o quê? Eles só querem ser vistos. Por isso que eles ficam lá na praça em pé, orando. Não entenda isso, irmão, que às vezes você chega numa praça ali, você está vendo um irmãozinho lá orando, pregando, você fala, isso aqui é hipócrita. Não, às vezes ele está ali evangelizando mesmo. Depende do coração dele, né? A gente não pode sondar.
Mas pode ser que exista a possibilidade de um irmãozinho estar ali e estar só para ser visto pelos outros. E o pessoal passando na rua fala: eu queria ser que nem esse irmão, queria ser que nem ele. Mas ele quer o que ali? Ele quer ser visto, ele quer ser glorificado. E a sua oração, que a sua intimidade com Deus precisa glorificar a Deus. Diga para quem está do seu lado assim: a sua oração em secreto é super importante. O Senhor fala: esses aí que fica querendo orar só em público, já receberam a recompensa deles. Versículo de número 6, ele fala assim: você, quando for orar, entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, você orará ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto Por quê? Que às vezes a pessoa ela não quer orar lá no quarto, quer falar, porque ela, quando eu estou no quarto assim, é um silêncio, ainda coloca assim uma musiquinha no celular para ver se dá um negocinho a mais, mas é aquele silêncio todo, bate aquele breu assim, eu não sinto aquela mesma coisa, né? Saiba que o Senhor está ali Ele está lá, irmão. Você tem que crer que quando você está orando lá no teu quarto, o teu pai te vê lá em secreto, Ele está lá, Ele vê, escuta a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Agora quando diz assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta, a gente fala assim: no meu quarto não dá, porque eu tenho 16 filhos, tenho meu marido e 15 sobrinhos que moram na minha casa, não tem como orar lá. Não consigo, na minha casa não dá, meus pais não deixam nem orar dentro da minha casa. Então, aqui é a versão Rafael Alencar: entra no teu banheiro, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Agora olha aqui, irmão, se você não aprender, olha aqui, até esse relacionamento em secreto com Deus, essa vida com Deus no secreto, você não vai avançar espiritualmente, irmão. Você não vai crescer, porque Ele diz assim: esse pai que está em secreto, você vai orar a Ele vai te recompensar. Aí eu te pergunto, irmão, que recompensa você quer? A dos irmãos aí do teu lado? Daquele tá apenas só, tu é fera mesmo, irmão. Quando eu crescer eu quero ser igual tu. Tu é muito espiritual, viu, irmão? Você está lendo o quê? Você ora com o tempo. Eu quero ser igual você. Você quer recompensa dessa? Ou você quer recompensa do Senhor? Quem quer recompensa do Senhor, ele ora pro Senhor. Eu estou aqui na igreja, mas eu não estou orando por irmãozinho do lado ouvir. Eu estou orando, estou sendo intenso sim, mas é para o Senhor. Isso faz toda a diferença na sua vida, irmão. Faz toda a diferença. A nossa vida não pode ter somente essa oração para reunião, essa oração apenas no social, essa oração vazia. Olha aquela oração vazia. A pessoa orou, ela pode fazer uma oração de 1 minuto. 1 minuto. Vamos se reunir aqui, irmão, vamos orar. Aquela oração foi 1 minuto. Você pergunta para ela o que ela orou, ela fala: não sei. Porque ela só mexeu a boca. É uma oração vazia. Quando você ora, olha aqui, irmão, em nome de Jesus, quando você ora, você tem que crer que essa oração está tocando a Deus, que essa oração está tocando o Senhor, que essa oração, essas palavras que saem da sua boca, não faz sentido nenhum para você, ela não está passando nem do teto, irmão. A nossa oração, ela toca o coração de Deus. A palavra de Deus diz, quando estava uma multidão com o Senhor, diz que uma mulher, que é aquela mulher que ficou com ela tocou o Senhor. E aquela mulher que tocou o Senhor, ela teve a vida dela transformada. Aleluia. Mas tinha um monte de gente lá, não tinha, irmão? Tinha um monte de gente lá clamando, um monte de gente empurrando Jesus para um lado, empurrando Jesus para o outro. Mas diz que aquela mulher tocou. E Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos falam: está todo mundo te tocando, Senhor. Ele, alguém me tocou. Alguém. Aqui é toque para cá, toque para lá. Não, alguém me tocou. A questão não é orar, irmão. Todo mundo ora. Separar um para falar, todo mundo separa.
mas orar de fato, nem todos. Adorar a Deus de fato, nem todos. A sua oração precisa chegar no trono da graça. Eu, quando for orar, eu preciso orar e orar de fato. Eu estava dando um exemplo. Vocês foram numa célula, se foi no culto que eu estava aqui. Cheguei na salinha das crianças um dia. Esse dia separando as criancinhas para orar. E tem criança que ora, meu irmão. Aquela criança, ela estava assim, ó. A não ser que ela fale desse jeito, ela só estava mexendo a boca. Aí eu fiquei pensando assim comigo. Eu falei, mas ela já está aqui na salinha, já é o momento de oração, por que ela já não ora logo? Mas ela se dá o trabalho de mexer a boca, mas não ora. E vem no meu coração, você acha que isso aqui é só na salinha das crianças? Falei, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Porque às vezes nós nos reunimos, para quê? Não pode ser só para mexer a boquinha, irmão. Não é só para balbuciar palavras. A nossa oração deve ser para tocar o Senhor. Deve ser também uma oração racional. Eu tenho que saber o que eu estou falando para o Senhor. E ele diz lá no versículo de número 7, ele fala assim, e orando, não usei de vãs repetições. Naquela época, tinha os discípulos de Diana, né, os adoradores de Diana, que era um daqueles que ficavam falando uma palavra e repetir, e ficava repetindo 1 milhão de vezes. Você conhece alguém que fica fazendo assim, aquelas rezas? E fica lá, quantos Pai Nossos tem que fazer? Não, você tem que fazer 50 Pai Nossos, fazer 70 Ave Maria. E ele acredita que pelo muito repetir, é o que? É que ele vai ser ouvido. Aí tem gente que pega o Pai Nosso, fala, o Pai Nosso é oração bíblica, o Senhor Jesus ensinou, é oração poderosa. Eu vou orar 15 Pai Nosso aqui agora. Aí ele começa, 1, aí ele conta 2, aí vai, agora sim, eu orei 15 Pai Nosso. Você acha que é pelo muito falar? Você acha que é pelo repetir? A oração do Pai Nosso é um modelo para nós. É isso que eu quero mostrar para vocês. É um modelo. Tem gente que acha que assim, se eu fizer isso muitas vezes, Deus vai ter que me atender. É aquilo que eu falei, irmãos. Isso é coisa de macumbeiro, é coisa de quem mexe com magia, que ele fica pensando que eu posso manipular as forças espirituais. Quem acha que pode manipular as forças? Fala, não, traz uma galinha preta para mim de cachaça, que eu faço o negócio acontecer. Ele acha que ele pode manipular as forças. E você não pode manipular Deus, irmão, através da sua oração. Sabe o que a oração muda? Olha aqui, a oração muda você. Você já parou para se perguntar por que é tanta burocracia, Deus? Parece Brasil. A palavra de Deus já diz lá no versículo, Ele já sabe o que eu quero antes de eu pedir. Mas o que eu tenho que fazer? Pedir. Aí você fica pensando, Deus, por que isso? Eu já quero, o Senhor quer me abençoar, o Senhor já sabe que eu preciso, o Senhor me dá logo. Porque no dia que Ele fazer isso, você nunca mais ora. Tem gente que já não ora. Se Deus fizer isso, você não ora mais nunca. Mas nunca. A oração é para nós um relacionamento. Eu escutei uma vez um cúmulo de um homem ministrando, ele falava assim que a oração move a mão de Deus. Será que a tua oração é tão forte para mover a mão de Deus, irmão? Será que Deus está parado sem fazer nada? Ele não está parado, irmão. O nosso Deus, ele é vivo, se manifesta no tempo e na hora certa. Agora não é pelo muito de você repetir. É eu chegar diante de Deus e sim, é eu orar. Sim, é eu pedir. Sim, é eu clamar. Porque Ele pode. Ele diz, porque os gentios presumem essas coisas. Os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não criam em Deus. É como você pode falar dos islâmicos hoje. Eu vi uma oração dos islâmicos
Lá a oração dele ficava repetindo. Aí é para o segundo estrofe, aí repete. Aí vai para o terceiro, repete. Porque acha que é só para não ficar repetindo. Você tem que ver a oração do Pai Nosso, irmão. Quantos olhos? A oração do Pai Nosso como uma oração e não a reza. Amém? E ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, aí ele diz assim, o vosso Pai. Não é só o vosso Deus, mas o vosso Pai sabe que você necessita. Isso para nós, irmãos, é poderoso. E como que ele começa? Ele fala assim: portanto vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. A oração do Pai Nosso, ela tem aqui, e ela tem no livro de Lucas. A oração do Pai Nosso no livro de Lucas, ela é um pouquinho diferente. Quem já viu a oração do Pai Nosso lá no livro de Lucas? Os irmãos têm vergonha, né? Tem a oração do Pai Nosso também no livro de Lucas. Ela é um pouquinho diferente. E uma coisa que é incrível, irmãos, que os discípulos, olha aqui para mim, eles chegam em Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não falam assim: Senhor, ensina-nos a multiplicar pão, que eu vou abrir uma padaria e vou ficar rico, milionário. Senhor, ensina-me a expulsar demônio. Senhor, ensina-me a curar. Senhor, ensina-me a andar sobre as águas. Mas o que ele diz? Senhor, ensina-nos a orar. Ele tinha Jesus como um mestre, e todo mestre ensinava a sua oração. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor fala: quando vocês for orar, vocês vão começar assim, Pai nosso que está. Irmão, aquilo ali deu um nó na cabeça dos fariseus. Porque os fariseus, para se referir a Deus, eles tinham até medo de se referir a Deus. E esse primeiro ponto mostra a paixão, a devoção que Jesus tem, né? Jesus sendo Deus também, mas encarnado, tendo por Deus Pai, e ensinando nós a orar dessa forma: Pai nosso. Aqui aqueles fariseus falam assim: esse cara é louco, ele está falando que Deus é o Pai dele, e está mandando esses camaradas aqui, que é um bando de pescador, orar para Deus, chamando Deus de Pai, o Altíssimo, o Eterno, Todo-Poderoso, chamar Ele de Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai, Ele conhece você, as suas necessidades, daquilo que você precisa. A nossa oração precisa ter paixão. Quando eu orar ao Senhor, eu preciso orar, mas eu preciso orar com paixão no que eu falo, com desejo, anelando mais de Deus. É chegar diante de Deus e falar: Pai Nosso, meu Pai. E você vê que a oração do Pai Nosso não é uma oração que te leva ao egoísmo. Não é o Pai meu. Ele também é teu Pai, mas Ele é o nosso Pai. Aleluia. Isso faz de você meu irmão. Aleluia. Aleluia. Tem uns que não deu aleluia, mas você é meu irmão de todo jeito, meu irmão. Você gostando ou não, sou teu irmão. Aleluia. Além do Pai Nosso que está no céu, ele mostra um outro ponto, que é o ponto do poder. Ele diz: santificado é o teu nome. Qual o nome, irmão? É o nome do Senhor, é o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. E nós, como santificamos o nome de Deus? Quando você vive uma vida santa. Diga para quem está do seu lado: quando você vive uma vida santa, você também santifica o nome de Deus. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida santa, reta, íntegra, nós mostramos que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o puro e o impuro.
temo a Deus, eu creio em Deus. Aí olha para aquele camarada, o ímpio, olha para você, muda nada. Vive do mesmo jeito que ele vive. Isso não é santificar o nome de Deus. Isso não agrada o nome de Deus. Mas a nossa vida, o nosso dia a dia, seja para glorificar o nome de Deus. Esse nome, irmãos, que é o nome que tem poder. Amém? É o nome que tem todo o poder. O nome de Jesus é o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando o pessoal está assim com medo, tem alguém lá no encontro endemoniado, alguém numa cela, vai voltar com medo por quê? Você vai expulsar no seu nome? Sai dele em meu nome agora. Vai sair nada, seu nome não tem poder nenhum. Você não tem poder nenhum. Aí você vai falar assim, ó, sai dele agora em nome de... Acabou, irmão. Acabou. Por isso que eu falo, quando a pessoa está endemoniada, é até mais fácil do que quem está opresso. E quem está opresso, ele acredita que ele está com demônio, ele está sendo oprimido na mente dele. Quando é demônio, irmão, esse não tem poder. Chego lá, aí o pessoal começa a gritar, pode gritar. O cara está aqui na frente. Você vai sair agora, não é no meu nome, é no nome de Jesus. Acabou. O nome de Jesus tem poder, é nesse nome que nós nos agarramos, é nesse nome que nós confiamos. É por esse nome que nós oramos, porque esse nome tem poder. Está difícil? Por isso que a nossa oração, ela é feita em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que é pedido no seu nome, segundo a sua vontade, isso acontece. Isso é poderoso, irmão. A outra coisa é o propósito. Lembra, irmão, que a oração do Pai Nosso para nós é uma oração? Mas é também um modelo. É como se fosse para nós um esqueleto. Aí nós enche de carne. Primeiro é a paixão, segundo é o poder, terceiro é o propósito. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como que algumas pessoas oram? Venha o teu reino, mas que seja feita a minha vontade. E que venha o meu reino também. Que quem quer mandar isso aqui sou eu. Eu não quero que o senhor mande na minha vida, não. Lembra da peça de teatro que o Felipe estava fazendo aqui no domingo? Quem estava aqui no domingo, irmão? Aí Jesus senta lá na cadeirinha, fala, quem controla agora sou eu. É Jesus. Quem decide agora sou eu. É Jesus. Até que você é confrontado, você é tentado. Aí chega a tua hora. E aí? Não, Senhor. Aí ele ora, Pai Nosso, e é tão hipócrita, é tão fariseu, que chega a hora de Deus testar, e ele faz o quê? Senhor, que seja feita a minha vontade. E a sua oração tem que ser sempre essa: Deus, não permita que eu faça a minha vontade, mas que seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Porque no céu a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre aqui também a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Você acha que a vida que você está vivendo hoje, a vida é a vontade de Deus? O que você faz é a vontade de Deus? Ou quando você vai orar o Pai Nosso, você pula essa parte aqui? Você fala, vê o teu reino, e depois já pula. Eu não vou orar essa parte. Eu não tenho coragem de orar essa parte, não. Porque quem tem coragem de orar essa parte vive, irmão, fora da vontade de Deus. Você não entendeu o que é a oração do Pai Nosso. Como que eu vou falar assim para ele? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, o teu propósito na minha vida. Eu quero o teu realizar na minha vida. Aí Jesus fala amém. Ele entendeu tudo. Ele está orando. Passa 1h30 e começa a fazer só a vontade dele. Entendeu alguma coisa, irmão, uma pessoa dessa? Entendeu nada. Ele não quer que seja feita a vontade de Deus. Ele só quer a dele.
Porque a vontade dele é o desejo da carne. E ele quer o quê? A vontade do Espírito? Quer não, eu quero alimentar minha carne. Eu quero alimentar o meu desejo. Eu quero fazer a minha vontade. E que a minha vontade se cumpra. Porque o meu Deus é o eu. Esse é o reino. Tem o reino de Deus e tem o reino do eu. Eu faço não a vontade de Deus, mas eu faço a vontade do eu. E isso aqui, irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso, é rejeitar a nossa própria vontade. Eu falo uma coisa para você, irmão. A nossa vontade, ela pode parecer boa, mas você sabe que as consequências vêm. A palavra de Deus diz: tem caminhos ao homem que parece que é bom, mas o fim dele é de morte. Tem caminhos para o homem que parece uma maravilha, mas o fim desse caminho não é um caminho bom. Por isso, faça essa oração: Senhor, seja feita a tua vontade. Tem coragem de orar isso, irmão? Misericórdia. Ore, que essa oração, irmãos, é o que pode mudar a nossa vida. E depois vem a provisão. A paixão, o poder, o propósito e a provisão. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou dá-nos hoje. Quando fala pão, irmão, não é o pão literal somente, mas aqui fala das nossas necessidades. Você tem que crer que o Senhor é que sustenta você. Porque tem gente, irmão, que ele acha que tudo é ele. Porque se eu não fizer, eu não tenho nada. Tudo fui eu. Eu que consegui, eu que conquistei, eu que trabalhei, eu que suei, eu que fiz. Você não fez nada. E se fez alguma coisa, fez debaixo do poder de Deus. Se fez alguma coisa, fez porque o Senhor sustentou você a fazer. Porque o pão, quem nos dá é o Senhor. Ele que nos sustenta do nosso pão. Assim como foi o povo lá no deserto. Quem mandava maná, irmãos? Quem mandava maná, irmãos? Era ele que sustentava o povo. O povo tinha total convicção. Como que cai maná do céu? Tem gente que faz a dança da chuva, nós fez dança do maná, não foi não. Quem deu e quem dá é o Senhor, Ele que te sustenta. Aleluia. E quando você entende isso, sabe o que você vai fazer? Quando você sabe que tudo vem de Deus, quando eu sei que eu dependo do Senhor, sabe o que eu faço? Eu oro. Porque isso é ter a convicção que eu não tenho. Já que eu não tenho, eu faço o quê? Eu tenho que pedir. Agora, quem é que não pede, irmão? É quem acha que tem tudo. E sabe por que você muitas vezes não ora? Ou você não tem uma vida de oração? Porque você é autossuficiente, que você é orgulhoso, que você é egoísta. Porque a gente ora basicamente por 3 motivos na vida. Eu oro a Deus com uma oração de adoração. Eu oro por mim mesmo para mudar, para Deus me abençoar. E eu oro pelo meu irmão. As orações que nós fazemos basicamente. E quem não ora, irmão, nem por si mesmo, ele entendeu que Deus é o Pai, que ele precisa e que ele depende de Deus, que nós necessitamos chegar diante de Deus, nos prostrar e pedir, porque Ele é quem sustenta você. Fala para quem está do seu lado: é Deus, mas fala com mais intensidade, é Deus que sustenta a sua vida. É Ele, irmão, Ele que te sustenta. Se não for Ele, nada você tem, é tudo Ele. Então lembre que se você não ora, irmão, isso é o puro
orgulho maligno dentro do coração da pessoa. É o puro orgulho. Porque a pessoa não ora porque ela deduz que ela não está precisando de nada. Mas no dia que ela precisa assim, muito de morrer, ela vai fazer o quê? Ela vai orar. Aí chega nesse ponto, ela ora. Mas a oração, irmãos, é o pão de cada dia. Se dai-nos hoje, Senhor. E o outro ponto é o ponto do perdão. É a paixão, é o poder, é o propósito, é a provisão e é o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Depois que me ensinaram esse texto aqui, irmão, eu sempre orei a oração do Pai Nosso até com medinho, mas no coração já era temor, irmão. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os nossos devedores. Você consegue orar desse jeito? Ou você também pula essa parte aqui? O camarada sai pulando o Pai Nosso todinho. Pensa aqui comigo. Eu acredito que todo mundo aqui já fez uma oração do Pai Nosso, amém? Você fez a oração do Pai Nosso. Você começou a falar assim: Senhor, me perdoa. Perdoa os meus erros. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Senhor, perdoa as minhas falhas. Da mesma forma que eu tenho perdoado o meu devedor, aquele que falhou comigo, aquele que errou comigo, aquele que pecou comigo. Como que você perdoa, irmão? Você já ouviu aquele pessoal falar: perdoar é só Deus. Não, irmão, quem perdoa é você também. Só Deus perdoa, não, quem tem que perdoar é você. A Bíblia ensina isso para nós. Nós devemos perdoar. Ele tem que receber o perdão de Deus também. Mas eu perdoo. Agora olha aqui. Se Deus só perdoasse você do jeito que você perdoa, eu não ouvi nenhuma misericórdia, né? Mas eu acho que vocês devem perdoar muito, então. Tem gente que nessa hora aqui chega, bate uma tremedeira na perna. Na hora de orar, a mão da Bíblia chega e treme. Chegou nessa parte aqui, é forte. Senhor, me perdoa do jeito que eu tenho perdoado quem errou comigo. E essa deve ser a nossa oração. Porque assim como eu perdoo, assim como eu sou perdoado, eu também perdoo. Sabe por que você às vezes tem dificuldade de perdoar? Olha aqui para mim. Você ainda não entendeu o perdão de Deus. Quando você entender o tamanho do perdão de Deus por você, aí você vai falar: aquele irmãozinho ali pisou no meu calo. É besteira. Quem era eu? O perdão que Deus me deu para eu não perdoar. Não. Você perdoa quando entende que é perdoado. E aquele que não perdoa, irmão, não perdoa. Como que uma pessoa não vai perdoar? Olha aqui, nós somos cristãos. Nós somos o povo que foi redimido, que foi comprado, que foi perdoado, que tinha escrito de dívida na nossa vida, que foi apagado. Aí ele chega: eu não consigo perdoar meu irmão, eu não consigo perdoar minha irmã, eu não consigo perdoar fulano. Eu sei, irmãos, que às vezes você pode ter dificuldade em alguma coisa ou outra, mas não perdoar não entra na nossa conta não, meu irmão. A conta não fecha. Eu preciso perdoar porque um dia eu fui perdoado. Aleluia. É isso que você precisa entender na tua vida. Você foi perdoado e por isso hoje você deve perdoar. E a outra coisa, além do perdão, é a proteção. E não nos deixe cair em tentação. Essa deve ser a nossa oração. Porque, irmãos, a gente pede para o Senhor: Deus, não nos deixe cair em tentação. A palavra de Deus diz que o Senhor em nada, Ele nos tenta, em nada. Ele não é o tentador. O tentador é o inimigo. A gente deve orar: Senhor, me livra do mal, me livra da tentação, não me deixa cair.
Já fez essa oração já, irmão? Contava naquela hora lá. Você agora. Ou vai, Senhor, livra-me, Senhor, de toda a tentação. Guarda-me da tentação. Guarda a minha vida. Me livra da tentação. Não me deixa cair em tentação. Essa é a sua oração, irmão. Nós somos fracos. Dependemos do poder de Deus nos sustentando. Eu devo pedir para Ele. Fala, Senhor, não me deixa cair em tentação, Senhor. Não me deixe. E o último é o preço. Esse eu acredito que todo mundo vai ter na sua Bíblia aí. Mas algumas Bíblias não tem esse finalzinho do versículo de número 13. Depois do livra-nos do mal. Porque algumas pessoas, na oração do Pai Nosso, ele fala, então livra-nos do mal, ele vai para o amém. E eu, nas primeiras vezes que eu aprendi a oração do Pai Nosso, eu só sabia, livra-nos do mal, amém. E depois, tem essa parte que fala assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. E uma vez perguntando isso para ele, mas por que tem isso aqui? Ele fala, porque nós somos maus. O que tinha lá no coração de Lúcifer, irmão? Ele queria ser o quê? Ele queria ser igual a Deus. E qual que é a oração? Senhor, teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Nada é para mim, tudo é para ti, tudo é para o Senhor, nada é meu, eu não quero. Eu sei que o reino aqui é tudo Senhor, o poder é todo teu, e a glória só pode ser dada a ti. Essa é a nossa oração. E no finalzinho ele vem, porque se você perdoa aos homens as suas ofensas, o Pai Celeste também vai te perdoar. Agora, se porém não perdoardes os homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Por isso, irmão, aprenda. A vida do cristianismo é ter um perdão pronto para dar. É fácil? É isso? É fácil? Teoria é lindo. Mas isso para nós é obrigação. É um fato. Difícil? Às vezes. Às vezes não tem nada difícil. Às vezes o difícil é você. Mas o perdoar é necessário. Fala para quem está do seu lado. Perdoar, meu irmão, é necessário. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.